E está aqui com a gente no estúdio, né, hoje para o nosso bate-papo diário aqui, acontece todos os dias no Itatiaia.com, o professor e reitor André Diniz, reitor lá do IEF Sudeste, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste aqui de Minas Gerais. E a gente sabe, né, que as aulas lá estão paralisadas, estão para voltar, e o André está aqui para conversar com a gente um pouquinho a respeito disso, um pouquinho a respeito também de quem não conhece o que o IEF Sudeste propõe, né, e o que ele oferece. A gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, André, é um prazer te receber. Boa tarde para você. Beth, boa tarde. Roberto, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. É um prazer imenso a gente, enquanto instituição de educação, ter oportunidades para falar para tantas pessoas através dos nossos meios de comunicação. André, a gente está aqui, a gente vai estar ao vivo no Instagram. Roberta está aqui com a gente para bater o papo. Surgindo perguntas aqui no Instagram, a gente te faz. Conta pra gente aí a proposta, né, antes de falar do retorno aí das aulas, que a gente sabe que está para acontecer, a proposta do IEF Sudeste, o número de alunos beneficiados, né, o processo seletivo, os cursos que oferece. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Tá. O Instituto ele é uma escola federal e baseada, né, na oferta da educação básica, técnica e tecnológica. O que significa isso? Nós temos cursos desde o ensino médio, passando pela graduação até a pós-graduação. Então, no ensino médio, nós temos basicamente o que a gente chama de ensino médio integrado, que é o carro-chefe do Instituto Federal. Nós temos as nossas graduações, por lei, preferencialmente ou engenharias ou licenciaturas, e podemos chegar à pós-graduação, tanto lato sensu quanto estrito sensu. Ou seja, nós também podemos oferecer mestrados e doutorados. A diferença é que os nossos mestrados e doutorados precisam ser profissionais, ou seja, quando o aluno faz a sua dissertação, ela precisa ser acompanhada de um produto. Quando o aluno faz no doutorado a sua tese, ela precisa ser acompanhada de um produto, né? O Instituto Federal hoje, do Sudeste de Minas Gerais, ele atende a 10 cidades. Ao todo são 11 unidades, contando com a reitoria, que é a nossa unidade administrativa, e 10 unidades acadêmicas, né? Tanto na Zona da Mata, quanto também no Campo das Vertentes, atendendo 15 mil estudantes, em torno de 15 mil matrículas, tanto nos cursos presenciais, quanto nos cursos à distância. E professor, assim, o senhor não poderia ter vindo aqui num dia melhor, né? Porque a gente está aí nessa reta final para ajustar o desfecho da greve das categorias de educação federais, né? Eu gostaria que o senhor falasse em que pé que está a situação, porque como ficou, são várias categorias, né, que estavam paralisadas, algumas ainda estão. Então, cada uma está tomando a decisão. E no caso do IEF Sudeste, são 10 campi. Então, é muita gente para decidir, né? Cada um tem uma autonomia, né? Cada localidade tem o seu comando de greve, cada um com autonomia para tomar as decisões a partir das orientações dos sindicatos de nível nacional, né? Mas o que nós temos... Primeiro, assim, acho muito importante falar que a gente sempre fala ensino público gratuito de qualidade, tanto para as universidades quanto para os institutos federais, né? E essa qualidade, a gente tem essa certeza também por conta de muitos movimentos de greve que foram feitos no passado, de muita luta sindical que foi feita no passado, inclusive esse. Então, toda vez que existe esse movimento, é sempre a intenção de melhorar a nossa estrutura para que a gente possa oferecer uma educação de qualidade cada vez maior para a sociedade, né? Essa greve ela começou com... Bom, o Instituto Federal, basicamente, ele vai ter duas carreiras, a carreira dos docentes e a carreira dos técnicos administrativos, né? Essas carreiras elas são representadas por alguns sindicatos, podendo ser separados ou podendo ser juntos, a depender do sindicato. Nosso instituto, por exemplo, são 3 sindicatos que têm essa representação. Os primeiros movimentos começaram em março desse ano e agora, a partir das negociações com o governo, eles estão entendendo por bem começar o retorno. Eles fazem uma indicação, né, mais ou menos de prazo para poder fazer esse retorno. E cada unidade vai definir, de acordo com as suas características, a melhor hora de fazer esse retorno. Nós ainda temos parte de um dos nossos segmentos que ainda não definiu o retorno da greve. Na última assembleia que teve, eles ainda optaram por manter a greve. Mas essa semana tem mais uma rodada de discussão, então a gente vai ficar aguardando sempre o posicionamento deles para ir tomando as nossas providências enquanto gestão. E vai ter uma reunião do Conselho Superior ainda nesta semana, né, para definir datas, e aí a partir dessas datas, a volta
é quase que um boliche, né? E a partir da volta, o calendário, como fica a recomposição das aulas, né? Perfeito. Como que funciona, né? O Instituto Federal tem o seu Conselho Superior, que é o órgão máximo, e cada unidade tem o seu conselho. Calendário e retorno, né? Calendário de retorno é definido pelas unidades. Cada unidade vai definir o seu calendário a partir, né, justamente das suas características. E o Conselho Superior ele tem algumas definições gerais. Então, por exemplo, o nosso processo seletivo, ele vai ser retomado agora. Quem faz essa definição de cronograma, por exemplo, é o Conselho Superior. Então, a gente faz uma divisão de tarefas, né, entre o Conselho Superior, que envolve todas as unidades, todos os representantes das unidades para tomar as grandes decisões institucionais, com os conselhos das unidades que vão tomar decisões específicas daquela unidade. E a data que vocês estão, né, trabalhando até o momento é a próxima semana. E aí cada campo teria autonomia para voltar a partir de segunda-feira, já é 1º de julho, né? Então a partir do dia 1º seria isso, até este momento. Isso, a indicação dos sindicatos é mais ou menos a partir dessas, iniciando essa semana até a semana que vem. Então aí cada unidade vai tomar a sua decisão em qual momento melhor fazer esse retorno, né? Então a gente está na reta final disso, né? Nós estamos, né, assim, as unidades elas entraram em momentos distintos, né? Então, não que elas tenham que sair em momentos distintos, né? Mas isso também impacta, por isso que eu falo, cada unidade vai definir o seu calendário, a depender de quanto saiu e de quanto que está retornando. E o senhor mencionou o processo seletivo. Imagino que nas últimas semanas, além da greve, tenham perguntado muito ao senhor a respeito do caso envolvendo lá o ex-Big Brother, que foi, né, denunciado por falsidade ideológica porque afirmou ser de uma raça que não era. O processo seletivo aqui sendo retomado, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso também, justamente para falar que esses casos são descobertos quando há essas tentativas, né? Veja, as instituições federais de ensino, elas buscam garantir um direito fundamental, que é o direito à educação. Historicamente, o que a gente percebe é que existem grupos que tiveram melhor acesso à educação e grupos que foram colocados à parte desse processo de uma educação de qualidade, né? Então, toda vez que você tem um movimento, você tem o que a gente chama de ações afirmativas, por exemplo, que é o caso que você comenta, ela busca atender a grupos específicos que historicamente não puderam fazer parte, né? E sempre que tem alguma tentativa de burlar, e aí obviamente o nosso sistema ele não é infalível, né? Obviamente a gente tem algumas questões... Sempre é descoberta, né? Isso sempre pode acontecer, né? O que é importante é as pessoas estarem atentas, as pessoas, né, as denúncias acontecerem, e elas acontecendo a gente consegue, enfim, resolver a situação. São exemplos importantes para dizer que nós não toleramos esse tipo de comportamento nas nossas instituições. E os cursos do IF-Sudeste, o pessoal fica, mas eu até estava conversando aqui com o senhor fora do ar, falando assim, o povo ainda chama muito de CTU, porque a gente ainda tem aquele CTU da memória afetiva, mas o IF-Sudeste é o CTU que, como o senhor falou, ao longo do tempo ele foi ganhando vulto, ganhando peso, ganhando proporção maior, né? O curso de graduação, né, superior lá antes era só técnico, né, era o 2º grau. Então eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, até para quem ainda não conseguiu se inscrever no processo seletivo que está suspenso, o que ele encontra de formação no IF-Sudeste, quando ele pensando naquela época de marcar o X, né? O que faria ele marcar o X em um curso do IF-Sudeste? Os institutos federais foram criados em 2008. Então, em 2008, o que nós tínhamos? Nós tínhamos as escolas vinculadas. Então, o CTU era uma escola vinculada à Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós tínhamos os CEFETs e nós tínhamos as escolas agrotécnicas. Então, todas essas escolas foram convidadas a deixar de ser o que eram e se tornarem institutos federais. A grande maioria aceitou. E a partir daí teve uma expansão muito grande da educação técnica, profissional, básica, técnica e tecnológica por meio dos institutos federais, e o reforço dessas instituições. Então, conforme, Roberto, você comenta, cursos que nós não oferecíamos, né, na condição de CTU, nós passamos a oferecer na condição de Instituto Federal. Então, o investimento aumentou, o número de servidores aumentou muito, os cursos ofertados aumentaram e as modalidades aumentaram. Então, novamente, hoje a gente vai ter tantos cursos, cursos técnicos, né, cursos básicos de nível técnico, quanto cursos superiores também. E a gente viu que, a gente estava conversando aqui nos bastidores, hoje o jovem tem possibilidade de entrar lá no integrado e continuar lá, né? E aí lá fazer a sua graduação, sua pós-graduação, sem essas mudanças de cidade, né? A gente estava comentando que isso é muito importante reforçar para o jovem de hoje, né? É um processo seletivo, cada um
desses cursos tem um processo diferenciado, não é isso, André? Tem diferenças, tá para sair editais aí pra gente ver essas diferenças. E lembrando que é gratuito, né? Que é gratuito, é público, ou seja, qualquer pessoa pode acessar. Exatamente. É gratuito, ou seja, não paga e é de qualidade. E a pessoa entra lá jovem e sai até pós-graduada. Os institutos federais têm algumas características que a gente chama de institucionalidade. Primeiro, ele é multicamp, ou seja, não existe um instituto de uma única escola, sempre vai ter mais de uma escola, mais de um campus no Instituto Federal. Outra coisa é a interiorização, né? Assim, a gente tá chegando a cidades em que jamais se imaginou que o ensino profissional tecnológico federal pudesse chegar nessas cidades. E a outra coisa, Beth, que você comenta que para a gente é essencial, faz parte da nossa estrutura, é o que a gente chama de verticalização. Ou seja, o estudante ele pode entrar no instituto para fazer o ensino médio e pode sair de lá, se ele quiser continuar na mesma escola, com uma pós-graduação. E a depender da escola, inclusive, no nosso caso a gente tem o campus Rio Pomba, ele pode inclusive sair com um doutorado. A grande questão é essa, quando se imaginou que nós pudéssemos ter uma escola e que te acolhesse na hora do ensino médio, e se você desejar, você sair de lá com um curso de doutorado. Muito importante, né? Nessa formação desse jovem de hoje, é importante que eles tenham essa consciência de poder buscar isso e fazer parte disso, né? Buscar esse processo seletivo, buscar uma carreira que a pessoa pode entrar lá e sair com carreira pronta. E a gente ouve muitos comentários, a internet é um pesadelo para comentários horrorosos, né? Assim, ela espalha muito rápido. E a gente volta e meia vê gente falando que não compensa investir em ensino superior, não compensa fazer um curso técnico. Não sei de onde tiraram isso. Né? Fonte, vozes da cabeça de alguém, que exatamente. Não é possível. E a gente, assim, você deve ser, eu também sou, a gente é produto da nossa educação. Exatamente. Né? E aí todos nós aqui somos prova viva disso. Exatamente. Então a gente, assim, pra gente falar que a gente tá defendendo bandeira sozinha, eu vou pedir ao reitor para falar sobre isso, porque afinal de contas, a cada ano, né, ao final de um curso letivo, é a entrega do diploma. É isso aí, a gente fecha com chave de ouro aqui em entrevista. Isso, é a entrega do diploma, é saber que está entregando à sociedade aquele profissional formado. Então, para quem está ouvindo a gente, até quem talvez já pensa, já passei da idade, o IF Sudeste está de portas abertas. Qualquer pessoa, independente de idade, enfim, ele tem condição de acessar o Instituto Federal nas nossas mais diversas modalidades. Nós sabemos que o país hoje ele tem uma carência de profissionais da área técnica muito grande, né? Mas isso não significa que o curso técnico, que a graduação não tem, é o contrário, né? Tanto que os institutos federais são criados para focar, por exemplo, também em engenharias e licenciaturas. Por quê? São carreiras em que o nosso país precisa de mais profissionais. E nos mestrados e doutorados profissionais, como eu já falei. A grande questão na nossa formação enquanto Instituto Federal é a forma como a gente faz isso, é a metodologia como a gente faz isso. Eu dei o exemplo aqui, eu falei do curso técnico integrado, que é o nosso carro-chefe, né? Ou seja, é o principal curso que nós precisamos oferecer. Qualquer campus precisa ter um ensino médio integrado. Quando você fala ensino médio integrado, não significa que você vai fazer 2 cursos ao mesmo tempo, o ensino médio e o ensino técnico juntos. Mas significa que aquelas duas vertentes da educação, a propedêutica e a técnica, elas vão colaborar para uma potencializar a outra. Então, um estudante que sai de um curso médio técnico integrado, ele tem uma percepção, uma capacidade de assimilação dos conteúdos propedêuticos muito mais apurada do que, por exemplo, eu que só fiz o ensino médio normal, né? Então, é uma grande vantagem para o do Instituto Federal poder oferecer esse tipo de educação. Os nossos resultados são sempre muito bons, né, em termos de concurso, em termos de vagas de emprego. Então, tá dado o recado, né, Roberto? Exatamente. Tá dado o recado para o jovem de hoje achando que não é preciso ou que não tem importância, não tem relevância. Tem sim, a gente sabe o diferencial na vida da pessoa. Conhecimento nunca ocupa espaço. Exatamente. Né? Professor, foi ótimo te receber aqui para esse esclarecimento e a gente espera aí as aulas retornando, né, em breve. O nosso processo seletivo vai ser retomado agora nas próximas semanas, então a gente faz esse convite a todos a visitarem a nossa página e poderem se interessar para os nossos cursos também. E o noticiário aqui de jornalismo da Itatiaia também vai estar atento para divulgar, exatamente, né, esse cronograma da volta dos cursos, né, dos campi do IF Sudeste, e também, é claro, quando retornar o processo seletivo, pode deixar que a gente divulgue. Os editais, né, vão estar postados. Exatamente. Então, assim, você que está planejando aí seu futuro, não fica desatento não, que a gente divulga. É isso aí. A gente agradece muito vocês. Obrigada por tudo.